Por natureza, o ser humano foi feito para se mexer, movimentar-se. Isso garante desempenho, disposição e saúde. Estes corpos com músculos bem definidos é a prova disso em uma época onde o movimento do corpo, caminhar, correr, ocupava um espaço central nestas sociedades antigas. Hoje, com tanto conforto e tecnologia, à distância de um toque, o sedentarismo se tornou nosso amigo da onça. O tempo corrido, outro inimigo. No entanto, podemos amenizar tudo isto praticando em casa ou mesmo na sala do escritório alguns exercícios práticos sem precisar estar sempre em uma academia. O professor de Educação Física Enéas Dutra Júnior e a acadêmica de Educação Física Núbia vai mostrar pra gente como podemos fazer isso, em casa, no trabalho ou em qualquer lugar. Deixando claro que o agachamento ele pode ser feito tanto pelo jovem, pelo idoso também. Então a Núbia, ela vai fazer primeiro apoiando. A abertura dos pés, mais ou menos na largura do ombro. Então ela vai descer, ó, flexionando o tronco, como se fosse sentar, não deixando o joelho vir muito à frente, para não forçar tanto a articulação do joelho. Nesse caso aqui, ele vai estar com o abdômen contraído e vai fazer força exatamente nessa musculatura da coxa e do bumbum, que são muito importantes para, no caso do idoso, para que ele possa ter a independência dele, que ele possa sentar sem a ajuda de terceiros, para que ele possa, pode levantar, para que ele possa usar um vaso sanitário sem necessidade dele estar pedindo ajuda. Então, nesse caso aqui, são músculos importantes que precisam ser fortalecidos e que vão dar a independência diária dessa pessoa. Bom, eu falei da flexibilidade também, então para você estar trabalhando a musculatura posterior, alongando, porque a cadeia posterior, elas normalmente são músculos que costumam encurtar mais, principalmente com o advir da idade. Então, quando você alonga essa musculatura posterior, você acaba facilitando, aumentando o teu grau de flexibilidade e, consequentemente, protegendo-se contra lesões. Um ato simples, um alongar simples durante acordar e espreguiçar-se já ajuda bastante. Uma outra coisa, às vezes você está muito cansado, com algumas dores nas costas, então quando você simplesmente flexiona, desce agora, quando você faz esse movimento, você está alongando toda a cadeia posterior, ou seja, a musculatura, os lombares, a musculatura posterior da coxa e da perna também. Então, isso faz com que você tenha maior flexibilidade e te proteja também contra futuras lesões. Então, sempre lembrando de estar trabalhando, de estar contraindo o abdômen na hora de executar esse movimento, para que você possa proteger a tua lombar. Mas aqui você vai ajudar a aumentar a flexibilidade da tua lombar e também trabalhar toda a cadeia posterior da coxa e do glúteo para evitar lesões, para evitar estiramento, pode levantar e posteriores incômodos. Então são exercícios bem simples de se fazer, você pode fazer em casa mesmo, mas é claro, com muito cuidado. E uma dica: procure sempre a orientação de um profissional de educação física para verificar se você está fazendo de forma correta os exercícios. Essa é a minha dica. Agora vamos fazer um outro exercício que é importante. A Núbia vai estar apoiada aqui na escada, deixando só o peito do pé paralelo, os pés vão estar paralelos, o peito do pé apoiado aqui na parte, isso, na escada. E ela vai trabalhar, nesse caso aqui, a panturrilha. É um músculo muito importante ter o fortalecimento dessa musculatura, uma vez que o retorno venoso, ele precisa dessa musculatura para que aconteça com mais eficiência. Portanto, quando ela for fazer essa musculatura, quando ela estiver trabalhando essa musculatura, ela vai estar ajudando no retorno venoso. Então isso ajuda na circulação do indivíduo. Faz o movimento, ó, subiu, estendendo a ponta do pé, desceu, alongou. Então ela vai estar trabalhando forçando, trabalhando toda a panturrilha, os músculos do gastrocnêmio, do sólido, fazendo com que ele consiga bombear
sangue com mais eficiência para o coração. É uma área muito distante, então ele precisa dessa musculatura fortalecida. Alguns médicos, eles colocam até que seria o segundo coração, é a segunda bomba cardíaca que nós temos. Então daí a importância que tem de nós trabalharmos, nós fortalecermos essa musculatura. Isso para todas as idades. Então, no caso do idoso, ele precisa dessa musculatura fortalecida por conta de dificuldades de circulação. Então, ele fortalecendo essa musculatura, ele vai facilitar, vai fazer com que esse sangue da periferia seja bombeado para o coração com mais eficiência. Um outro exercício muito importante é o fortalecimento do abdômen. Você tendo a musculatura do abdômen fortalecida, você vai proteger melhor a sua coluna lombar, que é uma região onde apresenta normalmente muitas dores, muitos problemas. E aí, você tendo essa musculatura bem trabalhada, bem fortalecida, ele vai evitar más posturas, certo? E uma compressão muito maior das vértebras. Então, a musculatura do abdômen vai ser trabalhada. Basta que você fique nessa posição deitada, dorsal, a perna fletida. Essa perna nessa posição, ela vai fazer com que a sua coluna encoste no colchonete e proteja melhor. Portanto, na hora que você vai executar o movimento, pode fazer, Nubia, pode subir. Quando você for fazer esse movimento, você vai estar com ela melhor apoiada. Então, o risco de lesão fica reduzido. E uma outra coisa, com relação à angulação, até onde eu posso subir para fazer o abdominal, para poder trabalhar o meu abdômen. Como vocês estão vendo aqui, a Núbia, sobe Núbia, ó, até esse ângulo, pode descer, até esse ângulo ele está trabalhando perfeitamente o músculo do abdômen. Acima desse ângulo, você vai prestar atenção, se vocês fizerem em casa, que vocês vão querer mexer a perna, o pé. É porque aí nesse caso vai estar envolvendo outros músculos. Então até essa angulação você vai estar trabalhando perfeitamente o abdômen, sem necessidade de estar subir mais do que isso. Então sobe, até aqui é o suficiente, continua, isso. E a coluna protegida, ótimo. Então olha só, a coluna está protegida, está bem apoiada. O ângulo até cerca de 45 graus é o suficiente para você estar trabalhando o abdômen, fortalecendo essa musculatura. Vai proteger bem mais a coluna, como eu já falei anteriormente.